E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo bacaninha? Como é que está a sua vida, como é que está a sua existência, onde você estiver nesse mundão de Deus, nesse Brasilzão aí de cidades grandes, cidades pequenas. O Brasil é um país imenso, praticamente infinito de pessoas. Nós estamos aí nesse Brasilzão, né? Onde nossa imagem, nosso conteúdo chegar. Muito obrigado por você estar no canal Paulo Dharma 1970. Canal Paulo Dharma 1970, tá aqui o meu Instagram, @paulodarma1970. Muito obrigado mesmo. Você está dando essa visualizada, você está assistindo o nosso conteúdo, beleza? Agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus é o nosso Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre nosso Cristo, que está sempre conosco, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, beleza? Beleza? Sempre conosco, Cristo sempre conosco, sempre, onde nós vamos, todos os locais, o que fazemos, sempre Cristo está na frente, sempre Cristo está no comando, tranquilo? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, tá aqui o meu Instagram, como eu falei, @paulodarma1970, tá aqui. Se você também quiser ajudar o canal, se você quiser dar uma ajuda pro canal bacana aí, você pode clicar aí, né, se tiver uma vontade de adquirir alguns dos produtos, alguns dos livros, alguns dos filmes que eu vou citar aqui no canal, que eu vou citar aqui, porque eu vou falar de Shakespeare, né, e Shakespeare é uma infinidade de materiais. Se você quiser comprar alguma coisa de Shakespeare, ou você quiser comprar um celular, se você quiser comprar uma máquina de lavar, o que você quiser comprar, uma geladeira, se você quiser comprar uma caneta, se quiser adquirir um Kindle, você pode pedir pelo link que eu vou deixar aí da Amazon, tranquilo? Vou deixar na descrição o link da Amazon. Você clica aí, você adquire, você compra e você ajuda o canal Paulo Dharma, tranquilo? Beleza? Tô te pedindo essa força. Se você der essa força, dessa moral, eu desde já estou te agradecendo, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta já. Vamos falar aqui de um assunto bacaninha, vamos falar de Shakespeare aqui, vamos falar desse livro aqui do Bill Bryson, Shakespeare aqui, ó. Este livro aqui, original em inglês, tranquilo? Beleza? Então volto já, não sai daí, só o tempo de tomar uma água ali, ó, só o tempo de tomar uma água e a gente volta, tranquilo? Não sai daí, hein, beleza? Vai lá e volta, valeu, tchau. Tranquilo? Voltei, beleza? Olha eu aqui outra vez, beleza? Seguinte, há algum tempo, eu tava me queimando para fazer alguma coisa sobre Shakespeare, ou pegar alguma peça, né, de teatro, das 38 peças de teatro existentes do Shakespeare que estão aí, né, circulando. Mas assim, eu observei que tem muito, os canais de vídeo, de resenha da internet, eles giram para cá, giram para lá, sempre tem uma resenha de alguma peça do Shakespeare, Ricardo III, Henrique V, São João de Verão, Hamlet e por aí vai. Aí eu busquei uma biografia bacana, algo que realmente, né, falasse de Shakespeare, mas que não fosse muito enchedor de linguiça, porque tem muita coisa também aí, né? Shakespeare tem uns quilos, toneladas. Esse próprio livro do Bill Bryson aqui, né, Shakespeare, O Mundo é um Palco, da Companhia das Letras, você tá vendo aqui que tem em português, né? Vou deixar aqui a fotinha aqui, ó. Esse livro aqui, da Companhia das Letras. Eu queria uma biografia que não fosse clichê, né? Porque eu já vi biografias do Shakespeare para todo lado, e cada um às vezes um catatal e falando sempre do mesmo. E minha preocupação era justamente não falar do mesmo. Era algo assim que eu estava já incomodado, né? Porque eu fico acompanhando aí os canais aí e parece que usam o Shakespeare meio como muleta. Não tem assunto. A gente bota uma peça do Shakespeare que é fácil, né? Você pegar aqui a Tempestade, ó, ou a Comédia dos Erros. Tá vendo aqui, ó? É fininho, você lê isso aqui. Uma peça de teatro, geralmente, se você tem muita boa vontade, você lê rapidinho, lê em menos de um dia. Você lê uma peça de teatro. E uma peça de teatro do Shakespeare, tirando Hamlet, né, que é uma das mais complexas e tem mais páginas. As peças em geral deles são fininhas. Tanto que eles faziam essas edições aqui, igual essa edição de bolso aqui que eu tenho em minha mão. Dava pra colocar duas peças fáceis. Você vai virar aqui, ó. Ó o Hamlet, ó. O Hamlet aqui da mesma edição, tá vendo? Ó, mesma edição. Olha aqui a foto uma foto do Shakespeare aqui, tá vendo? E a outra também com outro desenho do Shakespeare aqui, com o retrato do Shakespeare. Então você vai pegar das obras completas do Shakespeare, você tem isso aqui, ó, teatro completo dessa essa mesma edição de bolso, só que aqui você vai reparar, ó, que aqui é teatro completo, dramas, e teatro completo, tragédias.
você tem aqui praticamente tudo que o Shakespeare escreveu, né, como peça de teatro, porque só foi publicado como fólio a partir de 1623, as primeiras publicações, e o Shakespeare morreu em 1616, nasceu em 1564, morreu em 1616, para variar 23 de abril para cá, 23 de abril para lá, mesma data da morte do Cervantes, 1616. Então você tem esse material completo aqui, né? Esse material completo das peças de teatro, ó, vendo? Você tem esse material, quer dizer, então o que se vai falar, né, além do que já se tem à vontade de Shakespeare para lá para cá? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma edição Complete Works do Shakespeare, o fólio, ó. Vendo? Olha aqui, ó. Se pegar aqui até aqui, dá para você ter uma ideia. Olha só que bacana. Ó, The Complete Shakespeare, tá vendo? Quer dizer, você tem muita coisa, muito se fala. Shakespeare é um autor, provavelmente o maior autor inglês de todos os tempos. É um negócio impressionante. Assim como fazemos comparações, dizendo que Dante Alighieri provavelmente é o maior autor italiano de todos os tempos, o Shakespeare, ele é o maior autor inglês de todos os tempos. Ele é o mais importante, ele é o que influenciou. Ele criou palavras, ele criou o léxico, ele fez uma revolução extraordinária na linguagem inglesa. Inclusive o Bill Bryson vai dizer nesse livro aqui que o inglês antes do Shakespeare ele praticamente não existia, era algo muito capenga. O Shakespeare ele vai fazer uma revolução tão extraordinária, ele vai criar palavras. As palavras não existiam quando muitas palavras que são usadas nas peças, elas praticamente não existiam e elas passaram a fazer parte do jargão comum do inglês, e isso foi algo que até hoje muitas das palavras que ele criou, elas estão em uso ainda hoje na Inglaterra, tiradas a partir das peças de teatro dele. É um negócio impressionante. Então muito se fala, muito se escreve, muito se diz, pouco se sabe sobre Shakespeare. Ele vai aqui, o Bill Bryson vai fazer vai dar uma geral, né, em todas as teorias, vai falar sobre como nasceu. Não se tem muita coisa. E a partir desse não se tem muita coisa, ele vai escrever, justamente vai pesquisar, um trabalho de pesquisa pesadíssimo, né? Você olha o livro e fala assim, cara, fininho, né? Fininho, mas a quantidade de informação que tem aqui dentro do que se buscou da própria vida do Shakespeare, né, e as influências que vieram com o tempo, que o Shakespeare, quando ele escrevia as peças elas faziam parte das companhias de teatro, não eram recorrentes naquele período elisabetano, né, Elizabeth I, que as peças elas fossem do autor, elas pertenciam à companhia. Nem o Shakespeare em vida se preocupou muito com isso. Até 1616 ele abandona o teatro, abandona tudo e volta lá para a cidadezinha dele, né? Ele vai voltar para a cidade dele. Ele não está muito interessado no que ele escreveu, ele ganhou dinheiro com aquilo e volta lá para o Pont Avon dele. Ele volta para casa depois de, sei lá, 20 anos, né, 20 anos escrevendo. Aí ele volta para casa, aquilo se deixa para lá, ele volta, não se preocupa muito com isso, morre em 1616 e aí pronto, acabou a história. Lindo, maravilhoso, né? Em 1623, alguns amigos resolvem pegar, né, o que se havia, né, de textos à época, porque você imagina que uma peça de teatro é algo assim bem, né, bem complicada. Se você pensar que aquilo ali você encenou a peça e aquilo ali depois vai pro lixo. Conseguiram salvar muitos textos, muita coisa que ele havia escrito de punho, alguns em colaboração com outros autores, algumas peças. Ele vai aos poucos ali, eles juntam aquilo e constroem um fólio que seria basicamente um catatal desse aqui, ó. Eles fazem, né? Olha só aqui, mais outro. Tá vendo? Eles constroem um fólio de algumas peças. Eles selecionam algumas que vão entrar nesse fólio. Aí eles entram em crise com relação a algumas peças, né? Isso Shakespeare já morto, já enterrado lá, né? Já tá lá morto, enterrado. A família tem as duas filhas.
tem todo aquele tipo de situação. Então lá eles simplesmente reúnem o que ele que deu, né? Vão atrás de algumas peças, dizem que umas não são dele, né? Essa Cardenio aqui, do próprio livro do Roger Chartier, que eu tenho aqui, ó. Essa Cardenio aqui, que é uma peça baseada no Cervantes, no Don Quixote. Eles consideram que essa peça aqui não é do punho do Shakespeare, e olha que ela foi encenada na Londres, né? Na Londres shakespeariana, lá. Mas eles consideram que, não, esse aqui não é do Shakespeare, não. Aí bota ela pro lado. E ela acaba se perdendo. Outras peças também, que tem a autoria ainda até hoje duvidosa, se foi do Shakespeare, se não foi do Shakespeare, elas foram postas de lado. Essa Cardenio se perdeu, não existe mais nada a respeito. Esse Roger Chartier, quando eu li o livro, ele vai fazer uma pesquisa extraordinária para ver se conseguiria resgatar essa peça, mas infelizmente não deu, não dá, só assim, pouquíssimos fragmentos, ou quase nada, para dizer, né? Quase nada. Então eles chegam à conclusão de que realmente não tem mais nada, e dentro desse processo se perde muita coisa. Eles reuniram essas 38 e disseram o seguinte: são essas peças aqui que são do Shakespeare. Aí fizeram folho, como eu falei, construíram isso aqui, esse catatal aqui que eu tenho em mão, entendeu? E aí o Shakespeare passou bastante tempo naquilo, né? O Ben Jonson, autores como Ben Jonson, Christopher Marlowe eram mais populares, né? Depois que o Shakespeare morreu, eles eram autores. Isso aqui tem inclusive vídeo no canal, tá? Esse aqui do Dr. Faustus, do Christopher Marlowe, tem no canal. Ó, o Ben Jonson era mais popular que o Shakespeare, passou aí os seus 60, 70 anos mais popular que o Shakespeare. Eles foram redescobrindo o Shakespeare, foram tirando ele do limbo. Aqui, o Ben Jonson, 5 plays, 5 plays aqui, ó. Vendo? O próprio Ben Jonson não se considerava, ele se considerava inferior ao Shakespeare em relação aos textos, entendeu? Ele dizia que, inclusive, ele escreveu várias vezes, né, dizendo que Shakespeare era o maior, mas o Shakespeare não era levado a sério em vida. Assim, ele foi muito levado a sério, as peças dele tiveram bastante audiência à época, mas depois que ele morreu, acabou, entendeu? Houve um grande silêncio em torno. Eles reuniram esses textos em 1623 e fizeram esse livro. E aí o Shakespeare, o texto passou aí o século XVI, entendeu? Há um grande silêncio sobre isso, 16, 17, há uma redescoberta. E aí começou-se é engraçado que se você vai... aí quando Shakespeare começa a ser retirado do limbo, aí começam a vir teorias da conspiração dizendo que o Shakespeare esse Shakespeare nunca foi o autor, né, do Mercador de Veneza. Era tudo uma farsa, né? Era uma farsa. Esse Anônimo aqui é um filme que saiu agora nos anos 2000, justamente dentro dessas teorias da conspiração, dizendo que Shakespeare não era o autor dos textos, né? Que isso aí tudo era uma farsa. Aqui, Tito Andrônicos. Aqui, ó. Titos Andrônicos aqui, ó. DVD. Tá vendo? Quer dizer que tudo era uma farsa, que quem escreveu as peças do Shakespeare tinha sido assim uns lords, né? Uns lords lá da época que o Shakespeare era só o testa de ferro por acaso, né? Que era aquele filme do Woody Allen, The Front. Ele era só o testa de ferro que os caras, esses príncipes aí, esses lords, davam os textos para o Shakespeare, aí o Shakespeare assinava, aí eles ficavam lá no obscuro. Esse filme Anônimos que eu citei, ele realmente vem tirar essa ideia que vem lá de trás. Essa ideia vem de uma mulher chamada Adeline Bacon, lá do começo do século XIX, que ela tinha um parentesco, alguma coisa com Francis Bacon, que ela foi para Inglaterra e ela escreveu um livro chamado Filosofia das Peças de Shakespeare. Você deve estar vendo a capa aqui, né? Filosofia das Peças de Shakespeare, onde ela começa, principia essa ideia de que Shakespeare ele existiu, mas ele não foi autor das peças de teatro. Tudo era uma grande farsa. Ele não escreveu Ricardo III, aqui, ó. Ele não escreveu Ricardo III. Ele, aqui, ó, outro Ricardo III aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Ele não escreveu Ricardo III, foi tudo ele não escreveu o Henrique V,
Tudo uma farsa, tudo e isso outros autores, inclusive alguns grandes autores apoiaram essa ideia, né? O Mark Twain, o Hawthorne, também que inclusive escreveu o prefácio do livro dessa mulher, né? Depois ele se arrependeu amargamente, ele falou, inclusive vai estar aqui no texto do Bill Bryson, que ele se arrependeu de ter feito essa, ele nem leu, ele nem leu o livro, Hawthorne, ele nem leu o livro, aí ele escreveu o prefácio sem ter lido, né, dessa ideia biruta. Ele escreveu o prefácio e a partir desse prefácio, ele, como eu disse, ele se arrependeu disso por ter justamente embasado essa ideia maluca, né, de que o Shakespeare é o que se faz muitas vezes é igual, guardadas as devidas proporções, Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou. Teve 500 testemunhas que viram Jesus Cristo morreu na cruz. Aí você tira o Cristo da cruz, coloca ele no túmulo, aí depois ele ressuscita, depois de 3 dias, aí vem o pessoal dizer depois, 200, 300, 400 anos depois, dizer que Cristo, aquilo ali foi tudo uma farsa, que Jesus Cristo não morreu coisíssima nenhuma, ou que Jesus Cristo não existiu, que ele é um mito. Essas coisas tendem a ocorrer, né? É bem comum você ter esses tipos de teorias ridículas. É igual guardadas as devidas proporções, o homem constrói uma máquina, constrói Apolo 11, vai pousar na Lua, né? Tem lá os cosmonautas, os astronautas, e aí vem 30 anos depois o pessoal dizer que aquilo ali tudo foi uma farsa, que o homem não pisou na Lua, coisa nenhuma. Isso vira e mexe, acontece. É mais comum do que a gente pensa. Teorias que querem dizer que Shakespeare ou ele não escreveu as peças, como esse filme anônimo que eu falei, né? Que ele não escreveu peça nenhuma, que foi tudo uma tremenda mentira. Isso é comum. Shakespeare, como eu estou mostrando aqui, ele é um autor muito divulgado. Filmes, poxa, eu for reunir toda a minha coleção de filmes shakespearianos, eu vou ficar aqui 2 horas, né? Negócio impressionante, ó. Megera Domada, tá vendo? Megera Domada. Tem o Hamlet do Mel Gibson, olha. O Hamlet do Mel Gibson, tá aqui. Tá vendo? Tem, ó, o Falstaff do Orson Welles, que também embarcou na ideia de que o Shakespeare também pode ser que não seja lá o autor das peças. O Orson Welles embarcou também nessa ideia. Ó, Romeu e Julieta, clássico de 68. Aqui, ó. Romeu e Julieta, clássico de 1968. Filme extraordinário. Isso aqui, ó, o Macbeth do Orson Welles. Olha, tá vendo? Clássico do Orson Welles. Tem aqui o Macbeth do Roman Polanski, filme de 1971. E filmes, peças de teatro. A quem tem oportunidade de assistir uma peça, né? Quem tem a oportunidade de assistir uma peça, ó, o Rei Lear aqui, ó, do Laurence Olivier. Aqui, ó, Rei Lear. Tá vendo? Do Laurence Olivier. Tem também aqui para não perder o fio da meada, né? Ó, o Henrique V do Laurence Olivier também, que eu já mostrei aqui inclusive em fita de vídeo, tem DVD. Tem do Laurence Olivier. É muita coisa, gente, muita coisa. Olha aqui mais uma, ó. O Júlio César do Richard Harris, aqui, ó. Júlio César. Isso aqui não é o maior Júlio César de todos. O maior Júlio César de todos é justamente com o Marlon Brando. Não sei se eu estou com ele aqui. Não estou vendo ele aqui no momento. Ele deve estar perdido em algum canto aí nas minhas coleções aí. Mas eu tenho o Júlio César do Marlon Brando. Ó, Como Gostais. Aqui. Alguns são filmes que eles fazem algum tipo de adaptação. Essa aqui é passada no Japão. Essa aqui é passada, a peça de teatro, a história, ela é passada no Japão, no século XIX, por aí. Vendo? São filmes, são materiais que, inclusive, ó, tá vendo? Ó, materiais de pesquisa antigos que eu tenho, ó, Shakespeare essencial, aqui, com resumo. Tenho também Shakespeare em quadrinhos, aqui, ó. Isso aqui
Shakespeare em quadrinhos, né? Esse material do Hamlet, Romeu e Julieta, A Tempestade, de Gianni De Luca, provavelmente a melhor obra em quadrinhos com peças do Shakespeare que eu tive acesso ao longo dessa vida, entendeu? É um material realmente muito bem desenhado, muito bem feito, dá uma tessitura numa peça de teatro de movimento, vendo? De movimento, é extraordinário, como poucos. Eu tive bastante material de quadrinho com materiais com textos do Shakespeare, mas da grandeza do desenho, imagem e texto, né? Imagem e texto, aqui, ó, aqui. Essa edição realmente é rara, muito difícil de ser encontrada, é fácil, talvez pedindo aí na internet, né? Pela Amazon, se quiser pedir pela Amazon, você pode de repente encontrar. Eu vou deixar até o link aí embaixo. Deixa aí embaixo se você tiver vontade de ter esse, ó, Hamlet, tá vendo? O Hamlet do Gianni De Luca. Esse material aqui é muito raro, vale muito a pena. Olha o tipo de desenho extraordinário desse Gianni De Luca. É um negócio assim realmente assombroso. E tenho também aqui de Shakespeare, obviamente o Harold Bloom. Tem a edição original, né? A invenção do humano, do Bloom, e tem a edição em português também, que aqui tem o resumo de todas as peças. Você que gosta de Shakespeare, você tem o resumo de todas as peças, aqui ó, as duas parelhadas. Você tem o resumo de todas as peças, detalhadamente. O Bloom ele podia ser um sujeito muito controverso com relação a um monte de outras coisas aí, com relação a fazer cânones para cá, cânone ocidental, de acordo com a opinião dele, mas de Shakespeare ele realmente entendia bastante, escritor né, norte-americano, judeu norte-americano. Então vale a pena você ter na sua casa ó, o Harold Bloom, A Invenção do Humano, tá vendo? Isso aqui é um material que eu tenho justamente para consulta. Toda vez que tinha alguma dessas peças, alguma dessas peças, a primeira coisa que eu ia fazer era justamente consultar o Bloom para ver os detalhes, né? Os detalhes que o Bloom conseguia enxergar de anos e anos e anos, crítico, né? Escritor crítico. Então é muito bom você ver isso. Eu tenho essa aqui ainda, ó, comédia de sonetos, tragédias aqui, ó, da editora Abril, completo, vendo? Lá dos anos 80, isso aqui é uma foto do Shakespeare aqui, ó. Vendo? Também. Isso tudo é material que eu fui juntando ao longo de uma vida, né? Ó. Muito barulho por nada, ó. Isso aqui são edições da LPM Pocket, vendo? LPM Pocket, aqui outro, Bem está quando bem acaba. Shakespeare no Brasil, nós temos, graças a Deus, nós temos as obras completas dele, tudo traduzido em português, bem traduzido. Bárbara Eliodoro fez traduções aqui como Gostais e Conto de Inverno. Então o Brasil, pelo menos nessa parte, não sofre, né? Aqui, o Macbeth e Coriolano, que isso aqui já da Edições de Ouro Antiga. Ó. A tradução aqui sempre é a das melhores traduções aqui do Carlos Alberto Nunes, com desenhos do John Gilbert, 1817 e 1897. Tá vendo aqui, ó? Quer dizer, o Shakespeare no Brasil, essa edição em inglês aqui, ó, o Sonho da Noite de Verão. Sonho da Noite de Verão. Tem a Noite de Reis. Shakespeare, ele, aqui no Brasil, ele não tem problemas com tradução. Nós temos tradução com Aristóteles, por exemplo. Né? O Aristóteles é algo que praticamente não tem as obras completas em português. Até hoje, tradução. Isso aqui é Os Dois Cavaleiros de Verona e Trabalho de Amores Perdidos. Provavelmente as duas primeiras peças que o Shakespeare encenou por volta de 1590. Nessa faixa, esses dois aqui. Essa edição portuguesa aqui, na Comédia dos Equívocos, ó, edição portuguesa, Portugal, Comédia dos Equívocos, essa aqui é de 1955, não sei se dá para ver aqui, 1955 essa edição. E eu ainda que as pessoas, né, elas ostentam seus automóveis, elas ostentam seu dinheiro, eu ostento, brincando, né, entre aspas, a ostentação é tudo sobre Shakespeare, inclusive um livro sobre a biografia do Laurence Olivier, que foi provavelmente um dos maiores atores
um dos maiores atores ingleses a pegar e interpretar Shakespeare, tanto no cinema quanto no teatro. Aqui, ó. Vendo? Laurence Olivier, essa biografia, tenho, né? Deixa eu pegar aqui uma foto aqui de dentro aqui, para vocês verem, que realmente o negócio aqui é bruto. O negócio aqui é bruto. Aqui ele, ó, se maquiando para o Rei Lear aqui, ó. Laurence Olivier. Vendo? Bacana, né? É muita coisa, muito material. Deixa eu ver se tem mais. Eu ainda tenho aqui, ó, em português, o Vênus e Adonis, do Shakespeare, a criação dele em versos, poemas. Publicou isso aqui em vida. Fez muito sucesso na Inglaterra. Deixa eu ver aqui um trechinho aqui. Tirana feia, débil, seca, agreste, do amor divórcio odioso, com que intento espectro a rir com esgar, verme terrestre, acabas com encanto, roubas o alento, de quem vivo com alento e encanto a cor, realçou na rosa e na violeta o olor. Isso aqui é a tradução do... Olha aqui, ó, olha a capinha aqui, ó. Capa completa aqui, ó. Essa é a tradução do Vênus e Adonis aqui. É do Alípio Correia de Franca Neto. Aqui, ó. Vendo? Tem esse aqui também. E eu ainda tenho escritores brasileiros que pegaram Shakespeare e fizeram assim, uma tradução. Pegaram uma peça e fizeram uma adaptação, uma espécie de adaptação para o português. Criaram uma história baseada numa peça de teatro aqui, ó. Jorge Furtado, Trabalhos de Amores Perdidos. Jorge Furtado, que é o cineasta, ele vai pegar e vai fazer essa adaptação aqui, vai pegar o Trabalhos de Amores Perdidos e vai escrever um livro muito bom. Esse livro é muito bom, vale muito a pena ler. E eu tenho ele junto, por isso que eu acho que quando eu li, eu achei que valia muito a pena ter esse material também junto com Shakespeare, dentro desse universo shakespeariano. E eu juntei aqui o trabalho da coleção Devorando Shakespeare, que o Jorge Furtado fez digno. Isso aqui vale muito a pena você ler, conhecer. Se você quiser conhecer Shakespeare, você que não conhece, só ouviu falar, ou ouviu falar em Romeu e Julieta, adquira esse livro aqui, né? Trabalhos de Amores Perdidos, vale muito a pena ler. E você vai adentrar um universo shakespeariano escrito por um autor brasileiro, uma adaptação, né, de um texto do teatro shakespeariano que o Jorge Furtado fez com muita categoria. Isso aqui, ó. Entendeu? Vale muito a pena, vale muito a pena. E para finalizar aqui o material de Shakespeare, eu tenho este aqui, deixa eu ver aqui se eu pegar aqui, que é justamente, como é que se diz, o creme de la creme de tudo que eu tenho de Shakespeare, que é exatamente essa caixa com todas as peças da BBC, todas, aqui, ó. Quer dizer, tá vendo? The Complete Shakespeare, com todas as peças, todas, feitas pela BBC entre os anos 70 e os anos 80. Então aqui tem tudo que foi feito pela BBC nos anos 70 e 80, do Shakespeare, as peças todas. Entendeu? Isso aqui, ó. Olha só que bacana. Bacana, hein? Isso aqui é sensacional, sensacional. Foi daqui que eu assisti. Eu não vi, obviamente, a encenação das 38 peças de Shakespeare, mas eu assisti todos os filmes feitos pela BBC, todos. Quer dizer, Shakespeare, além de você ter todo o texto em si, né, para ler, você ainda tem as peças todas para você poder assistir. Você ter na sua casa, se você quiser ter isso aqui, ó, na sua casa, você pode pedir pela Amazon, né? Você vai ter todas as peças do Shakespeare, todas da BBC em DVD para você assistir. Isso aqui você não vai encontrar em streaming, não. Eu nem sei se a BBC ela disponibiliza isso aqui para você assistir na sua casa em streaming. Eu acho que isso aqui você só tem mesmo em DVD. E você pode pedir pela Amazon. Vou deixar o link aí embaixo. Você pode pedir, ó, você vai lá, Shakespeare Collection, The Shakespeare Collection, com todas as 37, 38 produções shakespearianas aqui nesta caixa de DVD, que vale muito a pena você ler. Voltando aqui à Vaca Fria, nós temos aqui, né, o Bill Bryson com Shakespeare. Vou ler aqui um trecho logo do livro aqui, para vocês terem uma ideia de como isso aqui é sensacional, como isso aqui é grandioso. Você tem que ter este livro na sua casa para você ler e saber um pouquinho sobre Shakespeare. Aqui, ó.
Os fatos, ou o Bill Bryson falando aqui, né? Os fatos são coisas surpreendentemente deliciosas. E em 400 anos, muitos deles simplesmente desaparecem. Uma das peças mais populares da época foi Arden of Favershaw, mas agora ninguém sabe quem escreveu. Quando a identidade de um autor é conhecida, esse conhecimento é muitas vezes maravilhosamente fortuito. Thomas Caidin escreveu a peça de maior sucesso de sua época, a tragédia espanhola, mas só sabemos disso devido a uma referência passageira à sua autoria num documento escrito cerca de 20 anos após sua morte e depois perdido durante quase 200 anos. O que temos para Shakespeare são suas peças, todas elas, exceto uma ou duas, graças em grande parte aos esforços de seus colegas Henry Condell e John Hemmings, que reuniram um volume mais ou menos completo de sua obra após sua morte, o primeiro fólio justamente reverenciado. Nunca é demais enfatizar a sorte que temos por ter tantas obras de Shakespeare, pois a condição habitual das peças do século XVI e do início do século XVII será perdida. Poucos manuscritos de qualquer dramaturgo sobreviveram, e mesmo peças impressas são muito mais frequentemente desaparecidas. Das cerca de 3.000 peças que se pensa terem sido encenadas em Londres desde a época do nascimento de Shakespeare até o encerramento do teatro pelos puritanos, num golpe de tristeza em 1642, os puritanos ingleses eles simplesmente fecharam os teatros ingleses, né? Nós estávamos sobre uma ideia do Lord Cromwell, né? O Cromwell. Então todos os teatros eram considerados coisas pecaminosas e aí eles foram fechados. E a partir do momento que isso aconteceu, também os textos em si foram jogados fora, foram queimados, aquela coisa, né? 80% são conhecidos apenas pelo título. Apenas cerca de 230 textos de peças da época de Shakespeare ainda existem, incluindo os 38 do próprio Shakespeare, cerca de 15% do total, uma proporção gloriosamente surpreendente. Quer dizer, é surpreendente você ter 38 peças, textos, né? Textos que eram para ter ido para a lata do lixo, simplesmente desaparecido, como muitos outros textos ao longo do tempo, que simplesmente sumiram, se perderam. E teatro era algo muito volúvel, né? Você vai ter uma peça de teatro, um texto de teatro que você escreve, reescreve, quer dizer, não é algo como um texto de um livro, que você simplesmente tem ali, né, a garantia, tem o autor, há as dúvidas com relação ao próprio Shakespeare. Como eu falei, nem o próprio Shakespeare levava muito a sério o fato de ele ter escrito essas 38 peças, porque ele não considerava que aquilo era dele, aquilo pertencia à produtora lá, a companhia teatral da época, entendeu? Então beleza, ele foi incensado, ele encenou peças diante do rei, da rainha, da Elizabeth I, entendeu? E assim, isso foi considerado ótimo, lindo, maravilhoso. Mas depois que ele se aposentou, ele não se preocupou mais com isso. Ele foi lá para a cidade dele, né, Stratford-upon-Avon, ele foi para lá, viveu os últimos 3 anos da vida dele, morreu, acabou. Entendeu? Ninguém se preocupa com isso. Como eu falei, os amigos foram, conseguiram pegar um catacata daqui e dali, reuniram um primeiro fólio de peça, e aí, assim, aquilo ali se salvou. O autor fala, foi uma sorte. Um negócio impressionante. Não era para existir. Se você talvez chegasse até nós, umas 3, 4 peças. E aí, as pessoas vão ficar especulando, né? Aquele autor, tal, não sei o quê. Pouquíssimas coisas iam se salvar. Se esses caras não resolvem fazer esse fólio em 1623, o Shakespeare era só um nome na multidão aí, diante de tantos aí. Tantos. A língua inglesa, sabe-se lá o que teria acontecido com ela. Entendeu? Aqui, ó. É porque temos tanto da obra de Shakespeare que podemos avaliar o qual pouco sabemos sobre ele como pessoa. Se tivéssemos apenas suas comédias, pensaríamos que ele é uma alma espumosa. Se tivéssemos apenas os sonetos, ele seria um homem das sombrias paixões. A partir de uma seleção de suas outras obras, podemos considerá-lo cortês, cerebral, metafísico, melancólico, maquiavélico, neurótico, alegre, amoroso e muito mais. É claro que Shakespeare era tudo isso como escritor. Mal sabemos o que ele era como pessoa. Entendeu?
Pouquíssimo se sabe sobre pouquíssimo se sabe sobre ele, pouquíssimo, entendeu? É um negócio impressionante. Você tira as informações assim, você vai num cata-cata assim tremendo, como de 400 anos, 500 anos, para se chegar a alguma coisa, né? Alguma coisa. Os retratos os retratos que até mostrei aqui, muitos não são nem considerados, né, o Shakespeare mesmo na original, entendeu? Nem se sabe se esses retratos são dele também, nem se sabe. Aqui, ó, continuando, ó, confrontados com uma riqueza de textos, mas com a pobreza de contexto, os estudiosos concentraram-se obsessivamente naquilo que podem saber. Eles contaram cada palavra que ele escreveu e registraram cada centavo e cada jota. Eles podem nos dizer, e o fizeram, que as obras de Shakespeare contêm 138.198,26.794 2 pontos e 15.785 pontos de interrogação, que ouvidos são falados 401 vezes em suas peças. Aquele monturo é usado 10 vezes e o estúpido 2 vezes, que seus personagens se referem ao amor 2.259 vezes, mas ao ódio apenas 183 vezes. Ele usou o maldito 105 vezes e sangrento 226 vezes, mas sanguinário apenas 2 vezes. Que ele escreveu 2.069 vezes, mas apenas 409 vezes. Que ao todo ele nos deixou 884.647 palavras, compostas por 31.959 discursos distribuídos em 118.406 linhas. Eles podem nos dizer não apenas o que Shakespeare escreveu, mas também o que ele leu. Geoffrey Bullock dedicou quase uma vida inteira à busca de todas as fontes possíveis para praticamente tudo o que é mencionado em Shakespeare, produzindo 8 volumes de exposições dedicadas que revelam não apenas o que Shakespeare sabia, mas precisamente como ele sabia disso. Outros estudiosos, Charlton Hinman, conseguiu identificar compositores individuais que trabalharam na composição tipográfica das peças de Shakespeare, comparando preferências de ortografia. E aí por aí vai, quer dizer, e por aí vai, né? Ó, ele vai continuar aqui, por aí vai, ele vai continuar aqui, ó. Shakespeare, ao que parece, não é tanto uma figura histórica, mas uma obsessão acadêmica. Uma olhada nos índices de muitas revistas acadêmicas dedicadas a ele e a sua época revela investigações obstinadas como entropia linguística informacional em Otelo, doenças de ouvido e assassinato em Hamlet, distribuições venenosas nos sonetos de Shakespeare, Shakespeare a nação Quebec, Hamlet era um homem e uma mulher, e outros de elenco igualmente inventivo. Eu acho que quando você não tem muito o que fazer, eu vejo isso muito nesses canais de vídeo da internet, assim, de literatura, quando você não tem muito o que, assim, vamos atrás de um Shakespeare, bota aí uma peça do Shakespeare aí, tá de boa, faz isso aí, que é a solução do meu problema. Tô com algum problema com algum livro encalacrado para semana, mete um Shakespeare, lê uma peça de Shakespeare e a gente fecha bonitinho, entendeu? A gente fecha bonitinho esse negócio, que a gente continua aqui, porque eu tô encalacrado, aí Shakespeare, vai ter sempre Shakespeare nesse negócio, entendeu? Esse era o meu temor com relação a fazer qualquer resenha de Shakespeare, porque eu tinha medo de entrar nessa mesma vibe. Por isso que eu vou em outras peças de teatro, eu vou buscar, sei lá, qualquer outra. Mas Shakespeare, eu geralmente tenho um problema que eu acho que é uma bengala muito, né? Eu acho que é um bengalão, é uma bengala. Então eu prefiro não. Eu fui atrás de um material que fosse sobre Shakespeare, com a vida de Shakespeare, para mostrar os materiais, etc, tal. Mas não ficar ali na aba de Shakespeareano, como muitos fazem, né? Eu não gosto disso. Ó, aqui falando sobre a época do Shakespeare, Rainha Elizabeth, a época elizabetana, né? Embora tenha sido uma época de enorme turbulência religiosa e embora muitos tenham sido martirizados, no geral, a transição para uma sociedade protestante decorreu razoavelmente bem, sem guerra civil ou massacres em larga escala. Nos 45 anos do reinado de Isabel, menos de 200 católicos foram executados, e se comparado aos 8.000 huguenotes e protestantes mortos somente em Paris durante o massacre do dia de São Bartolomeu em 1572, e aos milhares de desconhecidos que morreram em outras partes da França. Esse massacre teve um efeito profundamente traumatizante na Inglaterra. Christopher Marlowe retratou graficamente em Um Massacre de Paris e colocou cenas do massacre em duas outras peças, entendeu?
e deixou duas gerações de britânicos protestantes ao mesmo tempo nervosos e ferozmente patrióticos. Quer dizer, a Rainha Elizabeth lá, o negócio não foi de tanta perseguição como costuma se dizer por aí, né? Católicos, por exemplo, gostam muito de dizer isso. Então, gente, tem muita coisa aqui, dá para você ler, vai atrás desse livro, senão o vídeo fica muito extenso, né? Tem muita informação, vale muito a pena. Esse Shakespeare, né? É muito texto para você buscar, você tem um referencial sobre Shakespeare, vale a pena. Eu mostrei aqui bastante coisa, né? Tem filme pra caramba, nos streamings também tem filme pra caramba, mas se você quiser adquirir algum desses produtos aqui, alguns desses livros, você pede aí pela Amazon, deixar o link aí, né? Deixar o link aí, você compra pela Amazon e ajuda o canal Paulo Darma. Se você quiser ter o Ricardo III, ó, vendo? Se você quiser ter o Ricardo III, é só clicar aí embaixo aí, escrever Ricardo III, você tem o filme na sua mão. Se quiser ter os livros, né? Se você quiser ter alguns desses livros aqui que eu citei, ó, Noite de Reis, se você quiser comprar pela LPM, ó, se você quiser aqui, ó, LPM, Noite de Reis, se você quiser ter Shakespeare, você pode pegar lá, aqui, ó, se você quiser adquirir aqui, Vendo Como Gostais, ó, Conto de Inverno, Shakespeare vale muito a pena ler, vale muito a pena conhecer, tá vendo? Isso aqui você encontra facinho aí na Amazon, vou deixar o link aí, você adquire o Bem-Estar Quando Bem Acaba, tá vendo? Tudo isso aqui são os livros da LPM, traduções. Essa tradução aqui, deixa eu só ver quem é que está traduzindo esse aqui, é Beatriz Viegas Faria, esse aqui, ó, e muito barulho por nada, ó, tá vendo? Vale muito a pena, Shakespeare vale muito a pena ler, vale muito a pena conhecer, vale mesmo você assistir os filmes, vale ler Harold Bloom, vale ler esse povo todo, vale muito a pena. Então, ó, Bill Bryson, Shakespeare, O Mundo é um Palco, The World as Stage, do Bill Bryson, um livro muito bom, com teorias e especulações sobre Shakespeare, Inglaterra do século XVI e XVII, tudo que ele escreveu, os milhões de palavras, documentos, é o mais importante escritor, né, britânico de todos os tempos, nada se sabe sobre o verdadeiro rosto, tudo isso aqui vale a pena você conhecer, vale a pena você conhecer este cidadão chamado William Shakespeare, vale muito a pena. Só aqui a capinha, ó, aqui de dentro aqui, ó, beleza? Vale muito a pena. Então leia Shakespeare, pega o Shakespeare, compre esse livro aqui, O Mundo é um Palco, tem aí pela Companhia das Letras, vale muito ler. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, adquira os livros, adquira produtos. Se você quiser adquirir uma caneta pela Amazon, pode pedir pelo link e ajuda o canal Paulo Darma. Tranquilo? Se quiser uma caneta, se quiser comprar um automóvel, você pede pela Amazon e ajuda o canal Paulo Darma. Tranquilo? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal. Hoje eu falei um pouquinho de Shakespeare, falei do monte de materiais que o Shakespeare tem circulando por aí em português. É uma grandeza, viu? Ó, se você quiser adquirir um copo, ó, com a figura do Shakespeare, tá vendo? Ó, igual eu tenho, você pode pedir aí, pedir uma xícara, né? Eu uso isso aqui muito nos meus vídeos, ó. Se você quiser adquirir uma xícara, tá vendo? Ó, com a figura do Shakespeare, tá vendo? Você pode comprar pela Amazon, pedir pela Amazon a xícara do Shakespeare. Você compra e ajuda o canal Paulo Darma, tranquilo? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Bill Bryson, O Mundo é um Palco. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.